A fúria da natureza se abateu sobre a Espanha em outubro de 2024. Uma tempestade, batizada de Dana, desencadeou um dilúvio de proporções épicas, deixando um rastro de destruição por onde passou. Cidades inteiras ficaram submersas, casas foram reduzidas a escombros e vidas foram tragicamente perdidas. O país assistiu, incrédulo, à força implacável da natureza. Mas Dana não foi apenas um evento climático extremo isolado. Foi um prenúncio de um futuro cada vez mais incerto, marcado pelas consequências implacáveis das mudanças climáticas. A fúria de Dana nos faz refletir sobre nossa própria vulnerabilidade diante da natureza. É um chamado à ação, um alerta para que nos preparemos para os desafios que o futuro nos reserva. As mudanças climáticas estão alterando a dinâmica do nosso planeta, tornando eventos extremos como Dana cada vez mais frequentes e intensos. Cabe a nós, como sociedade global, unirmos esforços para mitigar os efeitos dessas mudanças e construir um futuro mais seguro e sustentável para todos. Os primeiros dias de outubro de 2024 trouxeram consigo um céu carregado de prenúncios. Nuvens densas e escuras se acumulavam no horizonte, como se a própria atmosfera estivesse prestes a desabar sobre a Espanha. Os meteorologistas emitiam alertas cada vez mais urgentes, mas nada poderia preparar o país para a fúria inclemente que se aproximava. No dia 5 de outubro, a tempestade Dana atingiu a costa leste da Espanha, com a força de um gigante enfurecido. Ventos uivantes, com rajadas que ultrapassavam os 150 km/h, açoitavam casas e arrancavam árvores pela raiz. Chuvas torrenciais, jamais vistas em décadas, transformaram ruas em rios caudalosos e cidades inteiras em verdadeiros lagos. A fúria de Dana era implacável, deixando um rastro de destruição por onde passava. Valência, a vibrante cidade costeira conhecida por sua beleza e história, foi uma das mais duramente atingidas pela fúria de Dana. As águas do Mediterrâneo, antes tão convidativas, se transformaram em um turbilhão ameaçador, invadindo as ruas da cidade com uma fúria incontrolável. O rio Túria, que corta Valência, transbordou, engolfando tudo em seu caminho. As ruas se transformaram em corredeiras, levando consigo carros, móveis e destroços de casas. Pontes ruíram, isolando bairros inteiros e dificultando o trabalho das equipes de resgate. Hospitais e abrigos ficaram lotados de desabrigados que buscavam refúgio da fúria da tempestade. Valência, outrora um símbolo de prosperidade e beleza, se transformou em um cenário de caos e destruição. Para entender a magnitude da tragédia que se abateu sobre a Espanha, é preciso compreender a natureza complexa e poderosa do fenômeno climático que originou a tempestade Dana. As depressões isoladas em níveis altos, ou danas, são sistemas meteorológicos que se formam a partir da interação de diversos fatores atmosféricos, resultando em eventos de precipitação extrema e ventos intensos. A formação de uma dana ocorre quando uma massa de ar frio em altitude, proveniente de latitudes mais altas, se desloca para regiões de ar quente e úmido na superfície. Essa interação de massas de ar com características distintas cria um ambiente propício à formação de nuvens de tempestade, com grande potencial de precipitação. A dinâmica atmosférica que dá origem a uma dana é complexa e envolve uma série de fatores interligados. A interação entre a massa de ar frio em altitude e o ar quente e úmido da superfície, combinada com a influência do relevo e da temperatura da água do mar, cria um sistema de baixa pressão atmosférica em níveis altos da troposfera. Essa baixa pressão, por sua vez, atua como um aspirador gigante, sugando o ar úmido da superfície e intensificando a formação de nuvens de tempestade. O resultado é um sistema meteorológico capaz de produzir chuvas torrenciais, ventos fortes e tempestades elétricas, com potencial para causar inundações, deslizamentos de terra e outros desastres naturais. A fúria de Dana em 2024 evocou memórias dolorosas de um passado não muito distante. Em 1973, a Espanha já havia sido palco de uma tragédia similar, quando uma dana, também batizada com o mesmo nome, devastou o país.
Naquele ano, as chuvas torrenciais e os ventos implacáveis da tempestade causaram destruição em massa, deixando um saldo de centenas de mortos e desaparecidos. A Dana de 1973 ficou gravada na memória coletiva dos espanhóis como um símbolo da fúria da natureza e da vulnerabilidade humana diante de eventos climáticos extremos. A tragédia de 2024 reacendeu o trauma do passado, mostrando que, apesar dos avanços tecnológicos e científicos, a humanidade ainda está à mercê da força incontrolável da natureza. A comparação entre as tempestades Dana de 1973 e 2024 revela um padrão preocupante: a intensificação dos eventos climáticos extremos. A tempestade de 2024, embora tenha causado menos vítimas fatais graças aos avanços nos sistemas de alerta e resposta a desastres, superou sua predecessora em termos de precipitação e intensidade dos ventos. Essa tendência de intensificação dos eventos climáticos extremos está diretamente relacionada às mudanças climáticas. O aquecimento global, causado pela emissão desenfreada de gases de efeito estufa na atmosfera, está alterando o equilíbrio climático do planeta, tornando eventos como a Dana cada vez mais frequentes e intensos. As mudanças climáticas, impulsionadas pela ação humana, estão elevando a temperatura média do planeta, o que, por sua vez, aumenta a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. Esse excesso de umidade serve como combustível para a formação de tempestades mais intensas, como a Dana, que se alimentam da energia liberada pela condensação do vapor d'água em chuva. Além disso, o aquecimento global está alterando os padrões de circulação atmosférica, tornando os sistemas meteorológicos mais imprevisíveis e aumentando a probabilidade de ocorrência de eventos climáticos extremos em regiões que antes não eram afetadas por tais fenômenos. A fúria de Dana deixou um rastro de destruição por onde passou, com impactos devastadores para a infraestrutura, a economia e a vida das pessoas. Cidades inteiras ficaram sem energia elétrica, casas foram destruídas, plantações foram arruinadas e milhares de pessoas perderam seus meios de subsistência. No entanto, em meio à tragédia, a solidariedade humana se fez presente. Equipes de resgate trabalharam incansavelmente para salvar vidas e prestar assistência aos desabrigados. Voluntários de todo o país se mobilizaram para ajudar na reconstrução das áreas afetadas e levar conforto aos que mais necessitavam. A tragédia causada pela Dana é um alerta para a necessidade urgente de se adaptar às mudanças climáticas e se preparar para eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e intensos. É preciso investir em infraestrutura resiliente, capaz de suportar os impactos de chuvas torrenciais, ventos fortes e elevação do nível do mar. Além disso, é fundamental fortalecer os sistemas de alerta precoce e resposta a desastres, garantindo que a população esteja informada sobre os riscos e saiba como agir em situações de emergência. A educação ambiental também desempenha um papel crucial na conscientização sobre as mudanças climáticas e na mobilização da sociedade para a construção de um futuro mais sustentável. A fúria de Dana, a tempestade devastadora que assolou a Espanha em outubro de 2024, é um lembrete brutal da força da natureza e da vulnerabilidade humana diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. As cenas de destruição, as perdas irreparáveis e o sofrimento das vítimas servem como um chamado à ação, uma convocação para que a humanidade se una em um esforço global para combater as causas e mitigar os impactos desse desafio sem precedentes. A reconstrução das áreas devastadas pela Dana é apenas o primeiro passo de uma longa jornada. É preciso ir além da resposta imediata à tragédia e trabalhar para construir um futuro mais resiliente e sustentável, em que a humanidade viva em harmonia com a natureza. Cabe a cada um de nós, cidadãos do mundo, assumirmos nossa parte nessa missão, adotando práticas mais sustentáveis em nosso dia a dia, cobrando ações eficazes de nossos líderes e trabalhando juntos para construir um futuro mais seguro e próspero para todos.